Josias estava mencionando os números de inflação, acabaram de sair, ó. Vamos dar uma olhadinha para vocês conseguirem ter a dimensão do problema que está falando. IPCA 15 é a prévia do índice de inflação, IPCA que é o principal índice de inflação do país. Desacelerou 0,11, mas ficou acima das projeções em janeiro, porque pressão do preço dos alimentos. A inflação medida pelo IPCA 15 desacelerou a 0,11 em janeiro, após marcar 0,34 em dezembro, aponta o IBGE. Essa taxa é a menor para meses de janeiro na série histórica desde o início do Plano Real, né, 1994, então era para ser uma notícia ótima, né? Só que os analistas projetavam uma deflação de 0,02. Janeiro é um mês de inflação baixa, né? As perspectivas estavam de recuo de 0,1 a um avanço de 0,5%. E havia essa perspectiva de uma deflação fora da curva por conta de um alívio das contas de luz com um desconto que foi dado por Itaipu. Itaipu, maior usina do Brasil, que fornece boa parte aí da nossa energia. Esse bônus veio agora no mês de janeiro. Acontece que os preços dos alimentos subiram muito. É justamente isso que está preocupando o governo, né? Dos 9 produtos, grupos de produtos e serviços pesquisados pelos índices, 8 tiveram aumento. O grupo de alimentação e bebidas, que já tinha subido 1,47% em dezembro, subiu 1,06% em janeiro. Agora queria trazer para o comentário do Thales. Thales, o governo teve uma derrota assim horrível no Pix, né? Tomou uma lavada histórica em termos de comunicação. Teve que voltar atrás na normativa que a Receita Federal já tinha feito. Nesse caso do preço dos alimentos, o pacote que ele ainda nem anunciou, a reunião está acontecendo agora, já com as notícias que estavam vazando sobre medidas que foram propostas pelos supermercadistas, já estava sofrendo nas redes sociais os ataques da direita. Qual é a avaliação que tem hoje dentro do governo? Que eles estão conseguindo reagir, não estão conseguindo reagir? O Josias, na avaliação dele, o governo já está ali capengando, mas qual é a percepção dentro do Planalto? Olha, na área de comunicação, a percepção é o seguinte: vai ter uma reação efetiva se a política econômica e a política como um todo, do governo, forem bem. Quer dizer, tem que haver um tripé, e a política econômica e a comunicação. Esse tripé tem que estar funcionando harmonicamente, o que não vinha ocorrendo até então. Mas eu apurei que ontem à noite o governo concluiu que, depois de ter sido derrotado, como você disse, pela oposição, com as fake news da taxação do PIX, dessa vez ele conseguiu desmontar a bomba da oposição nas redes sociais, agora na questão do preço dos alimentos. Como você apontou aí, a inflação era para ter havido uma desaceleração maior, e não houve a desaceleração maior, embora tenha havido uma desaceleração de fato. Já estavam aparecendo na internet diversos posts de bolsonaristas dizendo que o governo iria dar novos subsídios aos agricultores para forçar a baixa dos preços dos alimentos, e até essa história de flexibilizar datas de validade dos alimentos para vender comida estragada à população. Mas dessa vez, esses posts tiveram menos repercussão nas contagens feitas pelo Planalto, justamente porque o governo teria agido rápido. Os posts bombas armados pela oposição diziam que haveria intervenção nos preços e não simplesmente medidas para evitar aumentos, e pior, que o Planalto planejava vender comida em prazo de validade vencida para a população de baixa renda. Esse último caso poderia assumir proporções gigantescas na avaliação do governo e da equipe de comunicação, igual ocorreu com a taxação do PIX. Mas dessa vez a reação veio rápida. Primeiro, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, desmentiu publicamente que haveria intervenção do governo nos preços. Ele próprio havia dado uma entrevista usando a palavra intervenção, o que deu a margem aos posts da oposição.
Rui Costa explicou que, na verdade, tratam-se de simples medidas para ajudar a abaixar os preços, e não uma intervenção no mercado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também negou que seriam concedidos novos subsídios para os agricultores, o que poderia atrapalhar o ajuste. Mas o mais importante foi ter divulgado que a flexibilização do prazo de validade dos alimentos não está sendo levada em conta pelo governo. Tanto Haddad como os ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, e do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, vieram a público rapidamente dizer que essa foi uma proposta dos donos de supermercado e que o governo nem teria cogitado em adotar. Não dá para garantir que o governo não cogitou. É claro que os bolsonaristas ainda vão insistir em posts e memes na internet. Mas dessa vez, a verdade é que o Planalto avalia que não fará um estrago nem próximo do que ocorreu com a história da taxação do Pix. Ontem mesmo, os posts da oposição já estavam perdendo força significativamente na contagem feita pelo Palácio do Planalto. Alice, você está mencionando, né, o ministro